Meus caros irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, voltamos a refletir sobre o tema do desafio da integridade no mundo relativista. Vamos discorrer sobre o que a Bíblia nos indica sobre o relativismo, tão comum nos dias atuais, inclusive em meios ditos evangélicos. Veremos que Deus não é relativista e sua palavra é a lei de Deus para a humanidade. Ela tem princípios e valores, preceitos absolutos. Fique conosco até já. Você está assistindo o programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my, discover what's deep inside. Oh my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus prezados irmãos e amigos, no programa anterior, falamos sobre o desafio do relativismo moral, que domina a mente da maioria das pessoas, principalmente no mundo ocidental, onde existe a liberdade de expressão, de opinião, de religião e de crença. Em países totalitários, comunistas e também de religiões totalitárias, não há relativismo. As pessoas não possuem liberdade sequer de pensar e muito menos de falar ou de agir. Mas em nosso meio, no Brasil, nos países onde existem liberdades individuais, como na Europa, nos Estados Unidos, nas Américas, o relativismo se faz sentir em todas as áreas, até no judiciário. A Constituição não tem mais o valor de carta magna, não. Os ministros do STF interpretam de modo relativo, a lei não é mais o que está escrito na Constituição, mas o que eles pensam, segundo suas concepções e interesses políticos. No entanto, a Igreja de Jesus Cristo e seus seguidores não podem ser relativistas. Meditemos nesse tema. A Bíblia, meus queridos irmãos, não admite o relativismo. A palavra de Deus, como regra de fé e prática do cristão, não admite posições relativistas no que concerne à moral ou à ética. Nela, encontramos princípios que são verdadeiros sinais que balizam a conduta do crente de modo que ele não se perca no pantanal perigoso da sociedade sem Deus. Esse princípio pode ser resumido em 9 posições, 9 posicionamentos fundamentados nos textos bíblicos, como a seguir indicamos e com algumas adaptações extraídas do nosso livro Ética Cristã, nossa autoria, editado pela CPAD. Quais são esses 9 princípios? Primeiro, o princípio da lealdade incondicional a Cristo. Repito, o princípio da lealdade incondicional a Cristo. Jesus disse, quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12:30. Não se pode estar ao lado de Cristo e ao mesmo tempo fazer o que o diabo gosta. Não se pode atender os apelos do mundo e ao mesmo tempo fazer a vontade de Deus. É impossível. Ou se é a favor de Cristo ou contra Ele. Quem diz que isso é radicalismo, se é verdadeiramente Jesus radical em sua exigência de lealdade, compromisso e fidelidade aos seus ensinos, quem com ele não ajunta, espalha.
A Igreja de Jesus é desafiada nesses últimos tempos a ser radicalmente do lado de Cristo, na doutrina, no ensino e na prática da vida diária. Quem é leal a Cristo é seu amigo. Ele disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. João 15:14. É um privilégio sem igual ser amigo de Jesus, mas para isso é necessário que sejamos obedientes aos seus preceitos e princípios, consubstanciados em seu Evangelho. Um outro princípio importante da ética cristã, o princípio da fé. São Paulo, apóstolo dos gentios, dizia: que tens tu fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Romanos 14, 22, 23. Nesse texto, vê-se a ênfase na fé, ou na convicção do crente diante de Deus, quanto ao que faz ou deixa de fazer. Ele não precisa recorrer a paradigmas humanos ou lógicos para posicionar-se quanto a atos ou palavras. Se tem dúvida, não deve fazer, pois tudo que não é de fé é pecado. E se não tem dúvida, pode fazer tudo o que aprova? Depende. Não é só uma questão de aprovar ou não aprovar. Alguém pode aprovar algo e fazer por entender que é de fé, mas é preciso que a sua atitude ou pensamento esteja de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, um rapaz numa igreja, namorando com uma jovem cristã, a convidou para ir ao motel. Ela reclamou de sua atitude, considerando-a uma falta de respeito à sua pessoa como crente em Jesus. O jovem retrucou dizendo: mas isso não tem nada de mais, muitos jovens crentes já fazem isso, é melhor do que se prostituir por aí. Percebeu? Isso é relativismo, é falta de caráter cristão, alicerçado dos princípios cristãos. No caso em apreço, felizmente, a jovem, a meu conselho, terminou o namoro e comunicou o fato a seu pastor, não é? Ela preferiu ficar ao lado de Cristo. A pergunta a ser feita diante desse princípio é: o que pretendo fazer ou dizer é de fé com base na palavra de Deus? Se a resposta for positiva, a atitude será lícita, se não, deve ser descartada por ferir a ética cristã. Se algo é de fé ou não é de fé na ética cristã, não deve ser uma questão pessoal, mas de fé com base na Bíblia. Essa é a lógica do Novo Testamento. Ficamos por aqui e continuaremos no próximo programa a falar sobre o que é certo ou errado diante de Deus com base na sua palavra. Eu indago: você é discípulo de Cristo? Você procura seguir os ensinamentos de sua palavra em todas as áreas de sua vida? Ou você segue o que dizem as mídias relativistas? Um cristão não pode ser relativista nem absolutista, mas deve ser um seguidor de Cristo com base nos princípios éticos emanados de sua palavra. Hoje, as redes sociais, as televisões, os sites, os blogs têm feito a cabeça de muita gente. E grande é o número de crentes que deixam Jesus e passam a ser discípulos da novela. Discípulos formadores de opiniões, incrédulos, materialistas, principalmente os que estudam em escolas seculares, dominados pelo sistema materialista que descrede Deus e de sua palavra. Meu conselho: muito cuidado. Você não é obrigado a crer em Deus, nem na Bíblia, mas lhe asseguro que você e todas as pessoas do mundo serão julgadas depois da morte pelo que fizeram ou deixaram de fazer, segundo a palavra de Deus. A sua santa lei, a Bíblia, é a palavra de Deus, inerrante, inspirada e infalível. Creia ou não, isso não faz diferença. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima.
A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. E bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca fé. Se o teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não se demora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra cada
você não esteja entendendo. O segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. La 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 la, la la. Oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my my, discover what's deep inside. Oh my my, loving everything I find. La 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 la, la la, my my. Visão panorâmica, o seu jornal. Olá, a paz do Senhor. Está começando o seu Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. Pastor Elinaldo fez visita à Assembleia de Deus em Lagoa Salgada. A Assembleia de Deus em Parnamirim realiza a Semana da Bíblia de 2021. Amanhã será comemorado o Dia da Bíblia em todo o Brasil. Tudo isso em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Pastor Elinaldo fez visita à Assembleia de Deus em Lagoa Salgada. No dia 2 de dezembro de 2022, o pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente da ADEPAR, fez visita pastoral à igreja em Lagoa Salgada, que tem como líder o pastor Xavier Matias. O culto teve início com hinos congregacionais dirigidos pelo irmão Matias, seguido de hino pela irmã Sandra Cabral e pela Chama Pentecostal. Em seguida, o conjunto de jovens louvou a Deus, seguido pelo conjunto de senhoras. Logo após, o pastor Xavier Matias assumiu a direção do culto e fez a apresentação do pastor Elinaldo Renovato, acompanhado do diácono Eli Anderson, e também apresentou os demais obreiros e representantes das congregações de Lagoa Salgada. Logo após, o conjunto de novos convertidos louvou a Deus e foi feita a leitura da Palavra de Deus pelo irmão Lucas, seguida de oração pelo irmão Beto. Depois, a irmã Misaele louvou a Deus durante o levantamento do ofertório, seguida de louvor pelo conjunto de crianças, e a família Matias louvou a Deus em gratidão pelas bênçãos recebidas. A seguir, o pastor Xavier Matias passou a direção do trabalho para o pastor Elinaldo Renovato, que ministrou a palavra de Deus com a direção e a graça do Senhor, levando a igreja a louvar a Deus com muita alegria. Depois, o pastor Xavier deu breve palavra agradecendo a Deus pela visita do pastor Elinaldo Renovato e convidou o pastor Xavier Júnior para fazer a oração final, seguido de bênção apostólica ministrada pelo pastor Elinaldo. A ADEPAR realiza a Semana da Bíblia de 2021. A Assembleia de Deus em Parnamirim realiza cruzadas evangelísticas em comemoração à Semana da Bíblia. A primeira cruzada, denominada Parnamirim para Cristo, foi realizada na área de congregações número 5, integrada pelos setores 10, 14 e 15, nas proximidades da Igreja de Caminho do Sol. Um bom número de pessoas assistiu à cruzada. Na parte da tarde,
Houve 2 decisões para Cristo no evangelismo pessoal e, na cruzada à noite, 2 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. O pregador da primeira cruzada da Semana da Bíblia foi diácono Tiago Santos, que foi usado por Deus com muita graça e unção. Foi um momento de grande valor e o nome do Senhor foi glorificado. Na próxima semana, traremos informações sobre todas as cruzadas da Semana da Bíblia. Amanhã será comemorado o Dia da Bíblia em todo o Brasil. Historicamente, o Dia da Bíblia passou a ser comemorado em 1549, na Grã-Bretanha, quando o bispo Cranmer incluiu no livro de orações do rei Eduardo VI um dia especial para que a população intercedesse em favor da leitura do livro sagrado. A data escolhida foi o 2º domingo do Advento, celebrado nos 4 domingos que antecedem o Natal. Foi assim que o 2º domingo de dezembro tornou-se o Dia da Bíblia. No Brasil, o Dia da Bíblia passou a ser celebrado em 1850, com a chegada da Europa e dos Estados Unidos dos primeiros missionários evangélicos que aqui vieram semear a palavra de Deus. Com essa comemoração, o livro sagrado dos cristãos passou a ser mais visto e valorizado. Durante o período do Império, a liberdade religiosa aos cultos protestantes era muito restrita, o que impedia que se manifestassem publicamente. Por volta de 1880, esta situação foi se modificando e o movimento evangélico, juntamente com o Dia da Bíblia, se popularizando. Sem dúvida alguma, foi a mão de Deus se movendo em favor da sua santa palavra. Pouco a pouco, as diversas denominações evangélicas institucionalizaram a tradição do Dia da Bíblia, que ganhou ainda mais força com a fundação da Sociedade Bíblica do Brasil em junho de 1948. Em dezembro deste mesmo ano, houve uma das primeiras manifestações públicas do Dia da Bíblia em São Paulo, no Monumento do Ipiranga. Hoje, o dia dedicado às Escrituras Sagradas é comemorado em cerca de 60 países, sendo que, em alguns, a data é celebrada no 2º domingo de setembro, numa referência ao trabalho do tradutor Jerônimo, na Vulgata, conhecida tradução da Bíblia para o latim. As comemorações do 2º domingo de dezembro mobilizam, todos os anos, milhões de cristãos em todo o país. Última reunião de obreiros do interior da ADEPAR. Na próxima segunda-feira, dia 13 de dezembro, haverá a última reunião de obreiros do interior do campo eclesiástico de Parnamirim com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Na ocasião, será feita a avaliação dos trabalhos nas igrejas do interior e definidas medidas importantes para a programação da ADEPAR no ano de 2022. Este foi o seu Visão Panorâmica. A paz do Senhor e até a próxima semana, se Deus quiser. Fonte de vida. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus caros irmãos, meus amigos do Fonte de Vida, agradeço sempre a Deus por vocês nos prestigiarem acompanhando o nosso programa. Não é? Que Deus abençoe a todas as suas famílias e eu quero orar por vocês. Querido e bondoso Deus, nosso Pai, mais uma vez te louvo, Senhor, por esses irmãos e amigos, Senhor, que acompanham esse programa há tantos anos. Abençoa suas vidas, seus lares, sua família, seu casamento, guardando-os de todo mal. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não se demora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus
sorriso te esperando quando esse dia